E aí, moçada, tá no ar mais um radar recheado de informação e conteúdo cultural para ti que nos acompanha pelas ondas do canal 7 ou na rede através do site tve.com.br. No programa de hoje tem o comentário de cinema da nossa parceira da FM Cultura, Jaqueline Chala. Tem também uma dica para quem quer dar os primeiros passos no mundo do audiovisual. Aqui no estúdio rola um bate-papo sobre a exposição fotográfica Retratos Sonoros Rock Gaúcho e de quebra tu conferes ainda uma baita seleção de videoclipes. E a gente começa falando sobre a exposição fotográfica Retratos Sonoros Rock Gaúcho, que já está aberta para visitação lá no palco Lorief, no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. A fotógrafa Fernanda Chemali está aqui comigo para falar sobre essa mostra e sobre o seu precioso acervo. Muito bem-vinda, um prazer enorme te receber aqui no Radar, Fernanda Chemali. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui nesse programa que sempre deu tanto espaço para a cultura de Porto Alegre. Fernanda, essa exposição aí, ela é composta de três vertentes, né, da tua obra, do teu acervo, né? A primeira, retratos, né? Parte dessa exposição se compõe de retratos históricos, né? De personalidades do cenário do rock gaúcho. Vamos começar falando dessa parte inicialmente aí. Quem que tu registrou? Como é que foi esse processo de fotografar essas pessoas? Essa parte mais contemporânea da exposição são retratos clássicos do rock gaúcho em dois tempos, em 2012 e em 22, um hiato de 10 anos de diferença. E continuar convivendo com as mesmas figuras, encontrando. Não é uma coisa que é constante, mas aconteceu em alguns momentos e aconteceu esse registro. E eu formei essa série, o Retratos Clássicos do Rock Gaúcho, que teve no Paraty em Foco, no Fast Foto, nos Encontros da Imagem em Portugal. E quando foi em 22, o maestro Tiago Flores, que é o mentor dos clássicos do rock gaúcho com a orquestra da Ubra, fez novamente o projeto e eu quis fotografar. Ele consentiu, voltei para o camarim. A experiência de estar no camarim lá, já em 2012, era um exercício diferente daquele que eu fazia lá nos anos 90, quando eu fotografava os shows. E aí eu fotografava as performances. E aí é o Tempo de Rock e Luz, a tua publicação lá, né, Sim, pelo ProArt e de tudo mais, que 2004. também entra nessa mostra algumas imagens Essas fotos de shows, eles performando no palco, iluminados. Então ficaram grupos bem distintos, né? E a gente está vendo ali imagens, né, o Vander, que outros, o Vander, que eu fotografo desde que ele saiu dos a Replicantes. Júlia ali, né, Sim. ali o pessoal da Lori, né, a Lori F Band, Então, aí a Quindinho, Lori é o terceiro Fornados, capítulo, terceiro né? capítulo. Que forma, né, esse pequeno conjunto. Comunidade Ninjitsu, detetive. Estamos aqui, né, com o detetive. O Quindim, que foi um baita parceiro da Lori nas canções, nas composições. O Petraco ali. O Petraco, que é também, né? O Edu também, vários momentos, né, tu captaste essa figura emblemática aí. O Edu era irresistível, o Júlio Júlio. Reni. O Júlio Reni foi o pontapé inicial na fotografia de música, quando pela primeira vez eu fotografei alguém em cena. E ele fazia Biba Meira. A Biba é parceira. E a tua relação com a Lori, né? Tu falaste tem outra parte da exposição ali que é dedicada a essas fotos, né? Tu nos 2 últimos anos ali da vida da Lori, tu estavas ali fazendo esse registro, acompanhando como é que foi para ti essa parceria e esses momentos finais aí da Lori F. Eu estava em plena produção, né, de fotografias de espetáculos e gostando da cena e me descobrindo, fazendo testes, experienciando. E já tinha feito 3 exposições relacionadas ao tema. E aí ela se interessou muito por mim, por eu ser uma mulher na fotografia e ela muito interessada na fotografia, no sentido de que
ela olhou para mim com olhos grandes, como quem vai guardar sua memória. Mas, assim, eu, na época, né, fui fazendo, não me dava conta, assim, e aí quando o negócio foi encrespando, né, eu fui percebendo, né, o valor daquilo ali que estava acontecendo. Então, não são poucos shows, é o Rock and Roll Circus Show 1 e 2, o último show que ela fez no Araújo Foi no Viana, Araújo. em fotografia, né, e algumas fotos de divulgação que a gente fez na Companhia das Lendas e no Parque Farroupilha. A irmã Laura, né, ela diz que não teria conhecido um olhar arrebatador da irmã se não fosse através das tuas imagens, né, a importância desse registro, né, e desse resgate da história da Lore, né, que tu junto com a Laura promoveram. A Mas a Laura Débora. pintando, a da Débora, desculpa, a Aham. Débora pintando, né, as fotografias, os teus registros ali, teve uma exposição, né, também, e esse espaço onde está rolando essa aí é exatamente o palco Lore F, né, da Casa de Cultura. Então, daí num lugar genuíno, né, onde está guardando a memória dela, homenageando essa memória e está com essas imagens lá, é uma coisa muito bacana. Tem também clipes, né, também vídeos. Sim, 2 clipes da Lore, 2 inclusive. clipes da Lore, que eu dirigi com a Débora Finocchiaro, que é o Forças e o Pro Amor Viver em Paz. E são imagens de arquivo da TVE, do Talentos do Sul da RBS, da Mari Starosta, algumas minhas, e que foram misturadas com umas cenas que nós produzimos lá nos anos 90, depois da morte dela, para a divulgação do CD também, póstumo, né? E mesclamos com essas imagens que a gente produziu, essas imagens de arquivo, junto com o som, né, que ela deixou gravado do disco Lore F Band, que é o que conduzia essas imagens. Tem também o primeiro clipe da Acústicos e Valvulados, né, que tu Então, dirigiste junto com o Nando Ramos. isso que a gente tirou do baú, a Paola tirou do baú. Paola que está E, fazendo a curadoria e a produção, né, dessa isso, mostra, né? E aí tem uma primeira projeção com os retratos clássicos, que é um pouco mais amplo do que as imagens que estão ali em papel. Tem também músicos em 2 momentos, enfim. Convido todos para irem visitar, porque a Casa de Cultura também está muito exuberante, está convidativa, muito agradável de estar. E é uma bela homenagem ao rock gaúcho, né, que tanto nos alimenta na nossa sociedade. Como é que começou esse encontro teu da fotografia com a música, né, dos sons com as imagens? O que te atraiu nesse universo do rock gaúcho, Fernanda? Lá no final dos anos 80 ainda, né? Então, o ponto de partida foi um filme que eu participei, que foi o Vícios, que o Sim, Júlio com o Reni Júlio. protagonizava o Cid E a Márcia do Vícios. Canto, né? E a Márcia do Canto, é. E aí eu fui num show do Júlio Reni no Bar Ocidente, já com a minha aspiração de fotógrafa, e levei a câmera e fiz os primeiros registros. E aí a ponte do outro lado era que eu era universitária na Famecos, e o meu professor era o Carlos Gervásio, de fotografia, o de iniciação. Então, daí eu acho que foi um ponto inicial, assim, de formação desse desejo de fotografar. Aí eu tinha um namorado, na época da faculdade, que eu me separei, e ao me separar, eu senti uma necessidade de socializar, e fui socializar fotografando shows. E o teu campo artístico se modificou muito nessas 4 décadas, né, Fernanda? Até a própria limitação na época para captar, né, shows, enfim, a sensibilidade, a pouca sensibilidade de filmes, né, aquela necessidade de obturadores mais lentos e tudo mais, acabava interferindo na própria estética, né? A tua estética se modificou muito com o advento do digital? Olha, eu sempre desafiei muito a fotografia, sabe? Inclusive esteticamente. A primeira exposição que eu fiz do rock, ela se chamou Rock Luz Velocidade, e ela era um desafio técnico da velocidade lenta. Então, eu explorei isso da velocidade lenta e criei novas figuras que não eram propriamente aquelas que estavam em exibição no palco.
E ali, então, eu fiz relações como eu vou dizer, a literatura, as memórias, enfim. Sim. E aí, quando eu botei ela na parede, os músicos não se encontraram, porque eram outras figuras. E aí, naquele momento, eu entendi que eu também trabalhava a questão da memória e que aquela manifestação merecia um respeito da memória. Então, no ano seguinte, eu montei a série Paradas de Sucesso, 1990, quando eu fotografei os músicos em cena com os seus nomes, as suas feições reais. E a partir dali, daquele período, eu fui produzindo fotos de divulgação, retratos, shows, algumas coisas especiais para alguém e muitas coisas especiais para mim. E aí o acervo foi se formando e o interesse vai se formando também através dos desejos, né, das inter-relações. Até quando fica a exposição? Faz o convite para o pessoal, né? A exposição já fica inaugurou. até 24 de agosto, é das 10 às 20 horas, no palco Lorief da Casa de Cultura Mário Quintana. A curadoria da Paola Oliveira, a expografia do Marco Francoviac, uma realização do Instituto Estadual de Música e da Secretaria Estadual da Cultura. Maravilha, Fernanda. Vamos lá conferir, então, de perto. Valeu. Parabéns por esse importante resgate, essa memória, né, do rock gaúcho. Imagina, que agradeço a oportunidade. E é com a própria Lorief, né, que a gente segue aí da largada na playlist musical do programa de hoje. Forças é uma das tantas canções que essa grande roqueira deixou pra gente e que tem esse vídeo massa aí dirigido pela Débora Finocchiaro em parceria com a Fernanda Chemalha aqui. Esse clipe, inclusive, faz parte da exposição da Fernanda, como ela falou. Vamos conferir então. Roda aí, Fábio. Eu acho que ninguém nunca imaginou o mundo sem música, em silêncio. Se ama, se tem, é o amor que vem. Se você ama por inteiro, pode esquecer o poder e o dinheiro. Mas se acima de tudo você só pensa em grana, jamais vai saber do poder do amor além da cama. Beleza não traz felicidade, mas dinheiro é fundamental. No caso de miséria e fome, não existe o bem sem o mal. As forças do espírito e matéria não são perfeitas de choque, e sim do equilíbrio, livre do azar e da sorte. Mas se acima de tudo você só pensa em grana, jamais vai saber do poder do amor além da cama. Se dá, mas se tem, é o amor que vem. Se você ama por inteiro, pode esquecer o poder e o dinheiro. Mas se acima de tudo você só pensa em grana, jamais vai saber do poder do amor além da cama. Beleza não traz felicidade, mas dinheiro é fundamental. No caso de miséria e fome, não existe o bem sem o mal. As forças do espírito e matéria não são perfeitas de choque,
saber do poder do amor além da cama. Mas se acima de tudo você só pensa em grana, jamais vai saber do poder do amor além da cama. Mas se acima de tudo você só pensa em grana, jamais vai saber do poder do amor além da cama. E o assunto agora é cinema, com o comentário da produtora e apresentadora do Na Trilha da Tela da FM Cultura, nossa parceiraça Jaqueline Chala. A gente estava vibrando aqui com o clipe. Pois é, né? Que bacana esse clipe. Olha, reconhecer as pessoas ali e tal, e ver o que era aquela época, muito legal. Bom, mas eu vim aqui para falar sobre o Deserto de Aquim, esse filme do Bernardo Lessa, que vai entrar agora quinta-feira em cartaz lá no Cine Bancários, às 19h. O Bernardo Lessa, que antes fez Matéria Noturna e que agora está entrando com esse filme, que se passa no Nordeste brasileiro, uma cidade inespecífica, mas uma cidade bastante carente, à beira-mar, e a época é 2018, justamente um período de cisânia no país, com a primeira eleição do Jair Bolsonaro e tudo que aconteceu depois. Há todo um clima no filme, assim, que beira essa eleição e que tem a ver com a trajetória dos personagens principais. O Aquim, do título, é um médico daquele programa Mais Médicos, que logo em seguida foi extinto, né? E ele é cubano e está no Brasil justamente para praticar medicina nos lugares onde normalmente não havia qualquer tipo de assistência médica para as pessoas, né? É o caso desse lugar onde se passa o filme, e as primeiras cenas são do Aquim, interpretado pelo Renier Morales, cuidando de uma menina indígena que tem um problema nos olhos, né? E ele sugere a cirurgia, ao que a mãe responde: mas acho que vão usar o olho, a córnea de outra pessoa, então eu não quero e tal. Enfim, ver a carência das pessoas, né, de atendimento médico, coisa que nunca chegava lá, e aí chegando através desse personagem, né, que é o médico cubano, e toda a trajetória dele como um cara assim, que é o estrangeiro dentro do Brasil, mas ao mesmo tempo já está incorporado à cultura. Ele tem um relacionamento com a filha de uma paciente idosa, que é a Ana Flávia Cavalcante, e aí, daqui a pouco se forma um triângulo amoroso também com um farmacêutico e tal. Mas o que interessa aqui é a gente ver justamente o que era o país à beira dessa eleição tão definidora, como já naquele momento já havia alguns indícios do que aconteceria na sociedade brasileira, essa divisão que houve, né? Tem um episódio principalmente de violência lá pelas tantas no filme, e logo depois também o Renier recebe, né, a notificação de que ele vai ter que voltar para Cuba, porque se encerra o filme, enfim, pega justamente uma véspera de eleição, a eleição e logo depois com o que aconteceu, né? E, claro, ele lida com algumas metáforas poderosas, como essa da areia que começa a invadir as casas. De certa maneira, isso me lembrou um pouco o Aquários, né, do Kleber Mendonça Filho, porque as casas, de repente, começam a se encher de areia, né? Essa metáfora é bastante forte sobre o que estava acontecendo no país. E, enfim, né? É um filme que flagra um momento do país e um momento que, de certa maneira, perdura até hoje, né? O Deserto de Aquim, então, do Bernardo Lessa, que está entrando em cartaz quinta-feira, e a gente vai ter uma sessão sempre às 19h. E eu volto a falar de cinema no sábado, às 18h, com Na Trilha da Tela, abordando A Princesa Mononoke, aquela animação que é uma obra-prima do Hayao Miyazaki e que acaba de receber uma versão restaurada IMAX em 4K. E que então vai voltar aos cinemas agora em agosto. Então aproveitei para rever a trilha sonora, que é do Joe Hisaishi. É uma suíte sinfônica belíssima com a música desse filme, que, aliás, me pareceu cada vez, eu revi o filme para dar uma comentada, e me pareceu cada vez mais atual. Ele é de 1997, mas fala sobre como a natureza pode ser
furiosa com a humanidade quando ela é agredida, né? Então, a gente está vendo hoje em dia tudo isso, né? Como o filme se tornou cada vez mais atual. E é um filme de virada na trajetória do Miyazaki também. Na trilha da tela, 6 da tarde, na FM Cultura, sábado, não perde. Então, valeu, Jaque, muito obrigado. A gente segue falando de cinema, mas agora com uma dica bem massa para quem quer ingressar neste universo e dar vida aos seus filmes. O curso Jovem Produtor Audiovisual está com inscrições abertas até quinta-feira agora, em sua 5ª edição. O projeto, liderado pelo ator, diretor e produtor Marcos Kliman, defende a democratização deste universo, ampliando o acesso à formação profissional na área. Nesta edição, 30 estudantes vão passar por uma série de aulas teóricas entre agosto e outubro e vão produzir até 4 filmes com equipamento e orientação profissional ao longo do mês de novembro. No final, rola ainda algumas sessões de exibição para o público e inscrição deles em festivais. O curso tem também um valor bem acessível e possibilidade de bolsa. Te pilhou? Então corre lá para o Instagram, @jovemprodutoraudiovisual, confere os detalhes e te inscreve. E a banda de reggae de Brasília, Mascavo, está celebrando os 25 anos do seu primeiro disco, Já, responsável por projetar a banda para o Brasil inteiro. Para comemorar, eles vão relançar as canções com novos arranjos e produção também renovada. Confere aí então o novo vídeo da faixa Além Mar, que acabou de sair do forno na última sexta-feira. Imagem de televisão. Posso até estar cansado, exausto de tanto correr. Hoje quero saber por quê. Hoje quero saber por quê. Amanhece além mar. Amanhece além mar. Amanhece além mar. Amanhece de repente na forma de um clarão. Vai surgir na minha mente imagem de televisão. Posso até estar cansado, exausto de tanto correr. Hoje quero saber por quê. Hoje quero saber por quê. Amanhece além mar. Amanhece além mar. Amanhece além mar. Amanhece além E um dos discos de maior sucesso do início deste século está completando 20 anos. Anacrônico é o segundo álbum de estúdio da Pitty e propõe uma espécie de
continuação do trabalho anterior, mantendo letras com temas filosóficos, políticos e sentimentais, mas com sonoridade mais rasgada e visceral. Para comemorar, o disco está sendo relançado em vinil, CD e até em fita cassete. O Radar está chegando ao fim, excepcionalmente hoje não teremos reprise, mas tu podes ir depois lá na nossa playlist no canal da TVE no YouTube para conferir esta e outras edições. A gente encerra então relembrando um dos videoclipes deste disco da Pitty, Déjà Vu. Feito Carreto, beijos e até quinta-feira.